Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero mostrar para você dois exemplos práticos onde eu sei o que eu quero fazer, sei basicamente a tecnologia que eu quero utilizar em duas situações diferentes, mas eu ainda não quero parar para configurar cada uma delas e tudo mais, né? Então entra muito naquela seara que a gente chama de postergar uma decisão, mas na verdade é postergar aqui uma implementação. Então basicamente o primeiro cenário é eu quero usar, por exemplo, o Spring Security, mas eu ainda não quero colocar toda a parte de segurança no meu projeto agora, mas eu quero avançar já sabendo que eu vou colocar ele mais para frente e não quero ter que fazer nenhuma alteração muito severa no meu código quando eu de fato introduzir a tecnologia. E o outro exemplo que eu vou te mostrar era de um processamento que eu queria fazer de maneira assíncrona e que provavelmente eu ia querer utilizar uma fila para ir mandando as mensagens para essa fila e a coisa ia acontecendo. Então eu já sabia que eu queria utilizar, mas eu ia querer utilizar uma fila embedada aqui na minha aplicação, em memória mesmo, só para ter, né, esse funcionamento aqui na minha versão inicial do meu projeto. Mas eu não queria ainda parar para configurar, e eu não sabia qual que eu ia usar e qual que tinha suporte para rodar de maneira embedada e por aí vai. E aí eu vou te mostrar como que você pode fazer, né, uma vez que você de fato sabe como a parada funciona. Então, essa aqui é a premissa, pelo menos que funcionou aqui para mim, né? Como eu sei como funciona, por exemplo, o Spring Security, então eu sei como é que seria o código com o Spring Security. Logo, eu posso deixar a parada preparadinha para quando eu colocar o Spring Security, continuar funcionando meio que de boa. Eu também sei como funciona a integração do Spring com os message brokers ali, né? Então, eu sei que basicamente, quando eu quero criar um listener, eu crio uma classe que vai ter um método, que eu vou botar um metadado em cima do método, eu vou receber como argumento ali um payload qualquer que eu defina e tudo mais. Então, eu já sei que funciona assim. Logo, se eu sei, eu consigo já antecipar algumas coisas, é isso que eu vou te mostrar. Então, não era bem esse o exemplo que eu queria mostrar, vai ser aqui agora. Aqui. Então, primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui, eu estou num controller meu, e nesse controller eu quero receber aqui, né, a identificação de uma pessoa que está logada. Então, normalmente, né, pensando nesses modelos de autenticação baseado em alpha hoje em dia e tudo mais, a gente utiliza muito o token JWT ali, que tem ali algumas informações importantes de quem está logado. Então eu sei que eu poderia até colocar isso daqui, mas ao mesmo tempo eu não conhecia a API no detalhe aqui, né, da integração do Spring, para instanciar um token na mão com os valores corretos e por aí vai. Então eu tomei a decisão de utilizar um UID aqui. Só que eu já botei aqui, ó, que eu quero receber esse parâmetro uma vez que eu coloquei ele no controller, eu quero anotar esse parâmetro com Authentication Principal e quero que esse valor, né, seja passado como argumento aí, né, para meu método. Então, o Authentication Principal é exatamente essa annotation, inclusive é a annotation do Spring Security aqui, ó, não tá aqui, ó, uma annotation do Spring Security. Então, como eu já sei que é essa annotation, já botei aqui, falei, quero receber. Agora, como que eu posso implementar, né? Então, o Spring Security suporta que você crie aqui uma classe que implementa essa interface aqui, ó, Handler Method Argument Resolver. Ou seja, você pode passar para ele, né, um resolvedor de argumentos de um método. Basicamente é isso. Tem dois métodos aqui, né? É um padrão clássico, né? Um booleano para dizer se o objeto aqui, né, criado a partir dessa classe deve ou não ser utilizado, e o método de fato que vai ser chamado. Então eu falo que eu tenho que ter um parâmetro que suporta aqui, né, que está anotado com a annotation Authentication Principal. Uma vez que esse método aqui me retornar boolean, ele vai chamar o Resolve Argument. E o Resolve Argument, olha, me passa aqui, né, o parâmetro em si, e aí passa esses outros parâmetros aqui, né? O Model View Container, Native Web Request e esse Web Data Binder Factory aqui. Então aqui, ó, eu faço aqui, ó, a minha brincadeira, né? Eu pego aqui o HTTP Servlet Request, cato aqui, né, o header que chama Authorization, ou seja, já forço o meu lado cliente a passar o header que vai ser passado mesmo, né, quando tiver com a autenticação funcionando bonitinho.
verifico, né? Poxa, se não tem a parada aqui, né? Ou se não começa com better, eu falo que tem que ter o token certinho. Aí eu cato esse token aqui, verifico, né, que não tá vazio. Aí eu extraio o meu UID e passo. Eu poderia fazer com o que eu quisesse aqui, né? Eu poderia carregar um objeto e retornar, né? Percebe que o retorno aqui é o object. E aí, o retorno que você bota lá é o que vai cair aqui. Então, quando você usa um Authentication Principal com Spring Security, basicamente é isso que acontece também por debaixo do pano, né? Ele tem um method, um resolver handler ali, né? Um resolver argument que vai resolver o argumento marcado como a Authentication Principal. Então, o que é importante aqui, né? Eu só fui capaz de pensar nessa solução enquanto eu estou avançando no projeto, né? E consigo deixar agora a autenticação, a configuração mais para o final, mas já com o código preparado. Eu só fui capaz de pensar nisso por conhecer da tecnologia que eu estou utilizando, né? Eu não sabia no detalhe que tinha essa interface. Mas eu sabia que o Spring suportava esse tipo de customização. Logo, se você sabe que ele suporta, você é capaz de procurar, né? Você procura direto nos buscadores, você procura com as ou você pergunta lá, né? Prompta lá para as IA generativas e vê se a resposta é de fato o que você precisa e tudo mais. Então, esse daqui é um exemplo. E qual que é a parte importante? Conhecer a tecnologia que você vai utilizar, né? Se você conhece, fica mais fácil de você preparar o seu código para utilizá-la sem de fato ainda utilizar aquele pedaço que você está buscando. E o outro exemplo que eu quero dar aqui é de um outro projeto aqui, né? Esse aqui é um projeto que de fato eu estou fazendo com um amigo meu que chama Paulo para, enfim, né, para esse mundo de pessoas infoprodutoras e tudo mais. Tem várias coisas aqui que a gente faz que a gente vai repetindo. Então, por exemplo, uma delas é tentar analisar campanhas pagas. Qual é a campanha que está dando certo, né? O que é que converteu mais, converteu menos, onde é que talvez eu queira trocar e por aí vai. E aí, uma das funcionalidades aqui é que eu quero importar todos os dados das minhas campanhas, por exemplo, no Facebook. Quero pegar de lá, né, tudo que é dado que tem lá, salvar aqui no meu próprio banco de dados, para depois, por exemplo, utilizar uma IA generativa da vida para conseguir insights e tal, né, enriquecido com os meus próprios dados aqui. E uma parte que é importante é que eu sabia que eu ia querer, né, criar uma fila para ir, literalmente, enfileirando os pedidos de importação e tudo mais que eu entendi que era um mecanismo minimamente aceitável aí para mim, né, para lidar com as limitações de request por intervalo de tempo que o Facebook tem, né? Então eu queria enfileirar de propósito, eu coloquei, né, algumas camadas inclusive de lentidão. Aí, né, ainda meio tosquinhas, mas eu sabia que iria fazer assim. Só que eu não queria ainda configurar a fila. Eu não queria pegar e botar o projeto da fila e já criar não sei o que e por aí vai. Eu queria primeiro fazer como se eu estivesse usando a fila, mas sem usar a fila para depois decidir qual broker que eu ia utilizar, né? E tudo mais. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu criei aqui, né, a minha abstração que é que vai importar as campanhas QE Sender aqui. Então basicamente é uma abstração minha que é mandar mensagens para enfim, né, para as filas adequadas. E aí que eu botei o método, né? Então solicita importação de campanha e passo o argumento que eu queria aqui, que nesse caso é o código do snapshot que está sendo pedido. Aqui dentro, nesse momento do código, eu já estou usando o JMS template aqui, né? Enfim, que é a integração do Spring com os provedores de mensageria e tal. Mas antes de fazer assim, eu estava fazendo assim. Private, eu acho que é importa campanha meta ads listener aqui, né? Não vou botar final nem nada, só para brincar. E aqui dentro, eu tava fazendo assim, né? Importa campanha, ponto executa. E eu passava aqui, ó, o mapinha que eu queria representando o meu payload que eu queria mandar, né? Para aquele... Enfim, né, que eu queria mandar para aquele broker que ele ia... Ops, travou aí o negócio, blá blá blá.
Voltou? Então tá bom. Eu tô já mandando aqui, né, o mapa que vai ser de fato aí o payload que vai ser enviado lá para o broker, que ele vai endereçar, né, para o listener correto ali da fila. Então percebe que eu já tinha codado essa minha classe aqui, ó. Eu já tinha codado essa minha classe antes, nem tinha esse JMS listener aqui. Mas a assinatura já era uma assinatura que eu sabia que ia ser suportada pelo broker em questão. Eu poderia botar aqui, né, um objeto de request, criar uma classe, né, tipo um DTO que representava esse payload também. Estaria de boa, né, não tem galho nenhum. Beleza? Mas eu já sabia que era assim. E aí quando eu decidi, beleza, eu falei, beleza, é isso mesmo que eu quero, né, tá funcionando, massa, já organizei tudo. Deixa eu agora fazer com a implementação das filas. Não foi muito trabalhoso, né? Eu só vim aqui, né, coloquei a dependência aqui no modo embedded ainda, nada muito miseravão. Venho aqui, peço o parâmetro aqui do JMS template, ele já passa aqui todo configurado para mim. E aqui no meu listener, basta que eu coloque aqui a annotation, aqui super simples também, dizendo, né, que esse listener aqui é o que vai escutar mensagens que vão ser enviadas para essa fila, que chama aí, né, importa a campanha meta ads. E o código continuou funcionando. Beleza? Então, por que eu quis trazer esses dois exemplos? Para te mostrar, né, que em determinados momentos, pelo menos na minha opinião, é interessante você postergar, não talvez a decisão, mas a implementação da parada, e de vez em quando você de fato não sabe o que você vai querer usar para suportar aquilo que você quer fazer, aí você pode de fato, né, já você sabe como é que tudo meio que funciona, então você posterga a decisão aí também, né, com implementação que vai ser fácil de mexer e tudo mais. Só que tem esse lado da teoria, né, legal, beleza, a gente pode postergar, mas como fazer para postergar direito, né? Uma coisa é você decidir depois, mas se o código que você for codar agora não suportar a decisão que você vai tomar mais para frente, vai ser tipo aquele protótipo que você tem que jogar parte dele fora para continuar depois evoluindo. Então, o que eu acho legal aqui é você conhecer das tecnologias, acho que é importante, né? Um pré-hack, conhecer bem da tecnologia que você vai utilizar, não da tecnologia específica, né, mas do conjunto de tecnologias e de vez em quando da específica, como foi no meu caso no Spring, aqui, para que você possa postergar, reaproveitando o máximo possível no futuro. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Então, se você achou interessante neste comentário aqui, se você não achou, né, e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Mas era isso e até a próxima. Tchau!